Aurigine é um virgem perdedor sem sal que não consegue nem conversar com uma garota. No entanto, tudo muda quando ele acidentalmente invoca um demônio que o ajuda a se vingar e a conquistar a garota que ele tanto deseja. Tudo começa quando Aurigine chega à sua nova escola, onde a professora explica que duas gangues estão brigando pelo controle. Em vez de se importar, ele só pergunta se havia garotas bonitas na sua turma. Quando ele finalmente entra na sala de aula, ela está lotada de encrenqueiros sujos e alunos barulhentos que ignoram completamente a sua apresentação. Então, ele avista uma deusa absoluta, sentada na sala, o que o faz se apaixonar perdidamente na hora. Ele senta ao lado dela e descobre que o nome dela é Mahoro, o que o deixa em modo de pânico total, completamente desorientado. Depois da aula, Mahoro pergunta se ele quer ir pra casa juntos, e os neurônios de Aurigine rapidamente entram em greve, pensando que ele vai ter sorte, então ele corre para encontrá-la nos portões da escola. Seus colegas o param, no entanto, porque eles são parte da Minato Kai, a gangue mais forte da escola. Orajin os acha intimidadores e foge enquanto eles o perseguem sem parar. Ele esbarra direto em outro membro da Minato Kai, e seus colegas dizem que o idiota havia esbarrado no melhor lutador deles. No entanto, o cara o reconhece, e é Matakara, amigo de infância de Arajin, que treinou com ele para se tornarem pessoas Honki. Matakara apresenta Arajin à sua gangue, elogiando-o como um cara durão, mas todos olham para Arajin como se ele fosse movido por baixa autoestima, com uma personalidade já vencida. Matakara o convida para sair, mas Arajin está com pressa e corre para o portão, só para descobrir que Mihoru já tinha ido embora. No dia seguinte, na aula de história, Arajin percebe que Mihoru está ausente, e no dia seguinte ele senta com ela, perguntando por que ela estava matando aula, mas ela ignora. Então ele se desculpa por não ter aparecido no portão no dia anterior. No entanto, ela leva numa boa e pergunta se ele está livre no sábado, e Orogenes instantaneamente se torna um tolo apaixonado e aperta o botão errado. Matsakara os interrompe, chamando por Orogenes em voz alta. Seus colegas de gangue ainda estão céticos sobre Orogenes ser durão, mas Matsakara continua a defendê-lo com veemência. Mais tarde, Orajin vai a uma loja e decide comprar uma pedra, mas então seus colegas aparecem para jogar videogame, pedindo desculpas por terem sido duros com ele antes, e ele concorda em jogar com eles, sem hesitar. Ele está prestes a jogar um Battle Royale quando seus colegas avistam um grupo de caras se aproximando e decidem fugir dali. Orogen vence, mas é cercado pelo grupo que pergunta se ele faz parte de alguma gangue. Ele nega, mas eles não brincam em serviço quando se trata do seu território. Então Orogen começa a correr pelas ruas usando apenas sua cueca suja e velha, enquanto seus colegas riem, pensando que Matsakara estava completamente enganado sobre ele. Ele foge para o santuário, mas o grupo continua a persegui-lo sem parar. Ele avista uma arma no chão e ameaça atirar neles. Eles riem, pensando que é um brinquedo, e continuam se aproximando. Ele dispara a arma, mas erra, e a bala ricocheteia na parede, atingindo sua cabeça. Os caras fogem, pensando que ele foi para um modo espectador, mas Arjun percebe que ainda está vivo, com a bala presa no seu rosto. Quando ele tenta removê-la, ele invoca um gênio chamado Senya, que pergunta qual é o seu desejo. O desejo de Aurigine é ter sorte com as garotas, então Senya oferece se fundir com ele, mas Aurigine recusa, então Senya apenas o segue por aí, e só Aurigine consegue vê-lo, enquanto seus colegas contam a Matakara o que aconteceu, chamando-o de patético, mas Matakara o defende, dizendo que ele é gentil, por isso evita conflitos. Algum tempo depois, Aurigine se encontra com Mihoru, e eles passam um tempo juntos. Senya o aconselha a fazer sua jogada, então Aurigine decide aproveitar o momento, mas de repente, algo acontece, como sempre ocorre em momentos cruciais para ele. Ele retorna e dá a Mihoru a pedra com o nome dela gravado nela. Ela não parece impressionada, mas ele a chama de Pedra do Amor Eterno, e está prestes a se confessar quando são cercados pela gangue Sigma, enquanto Morito se aproxima deles. Aurigine tenta sair com Mihoru, mas ela pergunta a Aurigine se ele está disposto a lutar por ela, mas Morito revela que é irmão de Mihoru, e está furioso porque Aurigine a tocou. Nesse exato momento, Matakara vê Aurigine em apuros e corre para ajudá-lo. Ali, Aurigine apanha muito e pensa que está prestes a morrer, mas Mihoru está na verdade gostando de ver seu irmão lutar por ela. Senya considera abandonar Aurigine, pensando que a fusão seria uma péssima ideia, mas então ele ouve Aurigine se recusar a recuar, o que deixa Senya animado. Arajin se empolga e diz a Senya que quer dançar o tango horizontal com uma garota, e finalmente decide se fundir com ele, sem mais delongas. Matakara avista Arajin e Morito lutando, então ela corre pela multidão. De repente, Arajin libera o poder de Senya. Ele desfere um soco poderoso em Morito, lançando-o para longe, como um pedaço de papel levado pelo vento para o outro lado do planeta. Ao ver isso, Matakara fica impressionada e deduz que Aurigine é quase como uma pessoa Honki. Morito, no entanto, se levanta com uma marca de soco visível no abdômen e parece mais animado do que nunca para a luta, enquanto Arajin discute com Senya, que lhe diz que ele usou o código errado ao dizer que não queria morrer virgem. Enquanto Arajin está ocupado discutindo, Morito avança com um chute furtivo e com força total que arremessa Arajin para fora do mapa e para dentro do rio, onde Matakara corre enfaticamente para salvá-lo de se afogar sem pensar duas vezes. Morito vence a luta e todos vão para casa, com Matakara levando Aurigine de volta para sua casa, na casa de banho administrada por seus parentes. Quando Morito acorda, ele pergunta confuso a Matakara sobre Mihoru, que ele pensa estar ofendida, já que ele dobrou o irmão dela daquele jeito na frente dela. Mas Matakara lhe diz, para sua surpresa, que ele não venceu, mas sim que levou uma surra e foi jogado no rio.
Matokara mostra a Arjun a pedra com o nome deles gravado, que Arjun lhe deu anos atrás, e então pergunta a Arjun se ele parou de sair com ele porque era fraco, ao que Arjun responde que foi há tanto tempo que ele não se lembra de nada e que ele quer ir embora agora, sem demora. Otomi está parado do lado de fora do clube do gato e quando vê alguns de seus alunos se aproximarem, ele corre para dentro do clube, onde o atendente pergunta quem ele quer hoje, ao que ele responde que quer Jasmine, com quem ele começa a falar como um completo idiota. Arajin vai ao banho e lá ele fala sobre como sentiu uma onda de poder enquanto lutava contra Morito e que ele sentiu como se fosse um power-up alugado, temporário, momento em que ele pergunta a Senya o que ele realmente é, ao que Senya responde que ele é uma verdadeira pessoa Honki, ou algo muito próximo disso. Arajan pergunta se é apenas uma lenda, e Senya lhe diz para se lembrar de como ele se sentiu quando deu aquele soco, e a razão pela qual ele não conseguiu fazer mais é porque eles não estavam fundidos, unidos, então eles deveriam fazer isso de uma vez, o que tornará Arajin muito mais poderoso. Arajin pergunta a Senya por que ele quer tanto se fundir com ele, e Senya diz que os homens às vezes têm sentimentos que não os deixam dormir à noite, e é por isso que eles deveriam se fundir no quadril, o que faz Arisen ficar chocado e o repreender imediatamente. Mihoru bajula Morito e pergunta se ele está bem, se está tudo certo, ao que ele responde afirmativamente e pede para ela parar de se preocupar, mas ela continua perguntando, insistindo. Enquanto Morito se senta em seu trono metafórico, imponente, Nagara e seu amigo personagem secundário entram e perguntam se ele pretende recrutar Arajin para sua organização, ao que Morito diz que ele quer recrutar até mesmo Matokara, que parece ser muito forte também. No dia seguinte, na escola, Arajin se depara com um grande grupo de garotos bajulando sua força, mas ele só quer as garotas, as gatas. Kakeru pergunta a Matokara por que ele quer introduzir Arajin na Minato, já que ele é um fracote tão pequeno, e porque ele também viu algo estranho com ele que ele não sabe que é Senya. Matokara descarta isso e lhe diz que Aragine é como uma pessoa Honki, e que afinal o próprio Ken quer conhecer Aragine, o que choca Kakeru profundamente. Na escola, Arajin tem um ataque de raiva com Senya, sem perceber que ninguém mais pode vê-lo, causando uma grande interrupção na aula. Marito está andando pela escola, procurando por Ataragine, e quando Matokara lhe pergunta que tipo de assunto ele tem com Ataragine, Marito lhe diz que quer recrutá-lo para sua própria organização, o que surpreende Matokara bastante. Morito entra na sala de aula de Arajin para encontrá-lo e estende seu convite. Depois disso, Arajin sai para bajular Mihoru, que não quer absolutamente nada com ele, pensando nele como um cara estranho da pedra, já que ela só quer ficar perto do irmão. Quando Aurigine senta com ela e lhe diz que gostaria de lutar com o irmão dela novamente, ela lhe diz que ele vai encontrar seu criador, se fizer isso com certeza. Ela tira a pedra do amor eterno que ele lhe deu e a joga no chão, onde ela se quebra ao impacto, como o coração estúpido de Aurigine. Miharu vai ver o irmão, mas o encontra dormindo, o que a deixa vermelha como um tomate, e enquanto ela se aproxima, ele soca em seu sonho e acaba atingindo-a, chamando o nome de Aurigene, o que a deixa furiosa. Aurigene senta em sua mesa tentando timidamente juntar os pedaços quebrados como uma preguiça louca, enquanto Senya lhe diz para se recompor. Matokara escreve uma carta ao irmão, dizendo que quer treinar duro com Aurigene para se tornar uma pessoa Honki, e que ele está esperando ansiosamente pelo dia em que será libertado do reformatório para que possam ficar juntos novamente. Na escola, no dia seguinte, Matokara tenta recrutar Arajin para Minato através de marketing multinível, enquanto Nagari tenta pela Suguma, mas eles acabam trocando socos em vez de argumentos de venda. Inicialmente, Nagari desvia de todos os ataques de Matokara e eles parecem igualmente equilibrados durante toda a luta, mas no final, ambos partem para a cabeçada, e Nagari cai antes de Matokara, que está prestes a cair quando Aurigene corre para salvá-lo, bem a tempo. Arajin o elogia por ser bom e está prestes a sair quando Matokara lhe pede para se juntar a Minato Kai e conhecer Ken, que é incrivelmente forte, ao que ele concorda. Eles encontram Ken e Arajin imediatamente pede a Ken para lutar com ele para que ele possa vencê-lo em vez de Morito, e assim mostrar a Mihoru o quão forte ele é. Ele recebe um Uber de poder de Senya e desfere um soco em Ken que o envia para a tela de carregamento, mas então se distrai com Senya, o que permite a Ken desferir um golpe que o lança como um DLC ruim, mas Ken fica impressionado e lhes diz que ele está dentro, que aceita. No dia seguinte, na escola, Aragin pensa que venceu Ken, mas Senya lhe dá um choque de realidade. Nesse exato momento, Morito entra pela janela, quebrando-a, e pede a Aragin para se juntar a Suguma, mas Arajin hesita apenas para ver Mihoru pedindo para ele fazer isso, momento em que ele se derrete e concorda. Matokara entra correndo para pedir que ele se junte a Minato, mas Morito lhe diz que Arajin agora faz parte da Suguma. Matokara fica chocado ao ver Aragin se juntar a Suguma, quando parecia que ele estava prestes a se juntar a Minato, mas Morito lhe diz que Arajin é um deles agora e que se ele quiser levá-lo de volta, terá que lutar por isso. Matokara tenta perguntar a Arajin, mas ele permanece em silêncio enquanto Marito o leva embora consigo. Tatsuto explica a história da Suguma para Arajin, dizendo que antes era chamada de Ikki. Mas quando Ken mandou o chefe deles voando para fora do mapa, a organização entrou em declínio até que Marito assumiu o controle e a trouxe de volta à proeminência, ao destaque, então agora eles também estão competindo pelo primeiro lugar junto com a Minato Kai. Ouvir isso deixa Senya um pouco animado demais. Ele pula de seu assento enquanto Aurigene está sonolento e os abandonou mentalmente porque se juntou a Suguma apenas por Mihoru.
No entanto, quando Morito lhe pede para sair com eles, ele imediatamente concorda. E enquanto caminham juntos e Morito canta os louvores da Suguma, Nagari avisa Orajin para não se deixar levar. Orajin pergunta a Marito para onde eles estão indo e ele lhes diz que essa é sua festa de boas-vindas onde ele será mimado com sua moral de folga, mas Orajin só quer Mahoro e mais ninguém. Quando eles veem um grupo de garotos NJ tentando roubar alguém da escola deles, Morito os confronta e eles sacam facas, dizendo que precisam cumprir a cota do imperador, a todo custo. Morito explica que Akataro, que foi demitido da Minato, assumiu essa organização como imperador. E para a surpresa de todos, ele procede a dar uma surra neles, com uma mensagem para Akataro ficar nos seus limites. Matakara se aproxima de Mihuro para perguntar se foi ela quem fez Orajin se juntar a Suguma, mas ela o ignora e continua andando, o que o leva a agarrar o braço dela, o que a deixa furiosa, enquanto ela lhe diz para soltá-la imediatamente. Quando ele não obedece, ela grita com ele e foge, chamando-o de cabeça de bloco estranho. Morito leva Aragine para o local da festa, onde todos os outros membros da Suguma estão reunidos para celebrar sua iniciação, mas Aragine não consegue ver nenhuma gata lá por quem ele realmente está esperando. Então Morito lhe diz que eles vão jogar um jogo chamado Virada, que a Origene pensa ser bobo e infantil sem sentido, mas quando o jogo começa e a Altea desloga a pessoa ao lado dele, a Origene e Senya finalmente entendem que debater na verdade significava socar. O jogo continua e todos são nocauteados, então Morito pede a Orajin para participar, mas ele tenta se esquivar, então Morito o pega e o coloca no jogo, à força. Orajin implora a Senya para se fundir com ele, o que hesita a princípio, mas vendo como Orajin é uma esponja de apoio, ele concorda sem pensar muito. Nagari tenta ir primeiro, mas Arajin quer a primeira rodada, com Tatsuto atuando como árbitro. A partida começa e é a vez de Arajin desferir o soco, o golpe. Enquanto Arajin quer desviar, Senya segura sua cabeça com firmeza, e ele leva o soco de frente, o que fratura a mão de Arajin, chocando a todos, já que Morito é o único que consegue aguentar seu soco, que pode até quebrar concreto. A próxima luta é com Nagari, que está super animado para destruir Orajin de uma vez por todas, mas ele perde no pedra, papel e tesoura, e é a vez de Orajin desferir um soco. A Origene não quer enfrentar Morito na final, então ele decide dar um soco leve, e até desliga mentalmente no meio do golpe, mas acaba virando o rosto de Nagari, que fica louco ao perder. Morito pula no ringue, e a partida final é iniciada por Tatsuto, com Morito jogando sua mão para pedra, papel e tesoura. Mas Arajin segura sua barriga e Tatsuto tem que lhe dar uma pausa para ir ao banheiro para que seu traseiro covarde possa se aliviar sem problemas. Quando Orajin abre a porta do banheiro, ele se surpreende ao encontrar Oda todo espancado e sangrando, caindo inconsciente à sua frente, o que interrompe a partida enquanto todos se concentram em quem o espancou. Eles encontram um membro da Minato Kai ao lado dele e os culpam, mas Morito diz que este não é o estilo de operação de Ken, então ele não faria isso, o que faz Nagari se desculpar com ele por ter sido tão precipitado. Enquanto eles voltam, Aurigene pede a Tatsudo alguns esclarecimentos, então Tatsudo explica a ele. Aura e Morito são velhos amigos que começaram a lutar juntos desde cedo, então eles são companheiros de guerra, e ninguém em toda a cidade, exceto Ken, é forte o suficiente para vencer Aura, então é um grande mistério como Aura foi enviado para o vazio e ensanguentado daquele jeito. Arajin volta ao seu restaurante para encontrar Mihoro sentada lá, esperando por ele para agradecê-lo por se juntar a Suguma, mas ele lhe diz que levou uma surra hoje, então está considerando deixar a organização, o que a faz lhe dar uma terapia de palma, um carinho. Ela lhe diz que o irmão dela pode fazê-lo o líder e se aposentar, para o que Aurigene terá que vencê-lo em batalha, para que ela possa passar mais tempo com ele. Ela faz um sinal de coração para Aurigene, o que o deixa todo mole, e ele diz sim para conquistar o afeto dela com Yayako, perguntando timidamente o quão longe Mihoro e Arajin estão em seu relacionamento. Erodin treina em seu quarto mais tarde e diz a Senya que quer melhorar a taxa de fusão deles, o que deixa a Senya muito feliz, e ele os faz tocar flautas juntos para que possam estabelecer harmonia, o que melhorará a taxa de fusão deles, com certeza. Nagari e Tatsuto veem alguns garotos da Minato enquanto estão voltando, e depois de uma troca de farpas, eles entram em uma briga onde Nagari nocauteia todos eles, mas enquanto ele sai, capangas da NG chegam e espancam os membros da Minato. No dia seguinte, na escola, Atadin e Matakara se juntam e se alongam mutuamente, com Matakara relembrando os velhos tempos e pedindo a Atadin para deixar a Suguma, mesmo que Mahoro tenha pedido para ele permanecer nela, mas Atadin lhe diz que Mahoro quer que ele assuma o lugar de Marito. Enquanto eles conversam, algumas pessoas vêm e dizem a Motokara que alguns membros da Suguma fizeram algo, então ele corre com eles para descobrir que alguns membros da Minato foram limpos, dobrados e amarrados a um poste. Isso irrita a todos eles, e Komal, junto com outros, reúne alguns membros da Suguma e os cozinha com os capangas da NG assistindo sem fazer nada. Morito os encontra despidos e espancados com uma foto dizendo que ele é o próximo, o que o leva a ir à casa de Ken e pedir para ele sair, o que ele faz enquanto eles se enfrentam. Enquanto isso, membros da Minato e da Suguma estão lá fora, se atacando, tentando se espancar. Lá dentro, Morito lança um chute em Ken, mas Motokara o bloqueia, mas então Morito arremessa outro chute nele, o que faz Motokara perder a conexão com a realidade. Hikaru pede a Najeri para lhes dizer a razão de estarem ali.
ao que Nagari timidamente diz que ele deveria descobrir isso por si mesmo. Hikaru diz a Nagari como os homens da Minato foram espancados por capangas da Suguma e deixados com seu orgulho na liquidação, ao que Nagari responde com raiva que foram eles que começaram tudo isso, espancando, amarrando e depois içando seus homens em postes. Num show de extrema humilhação e guerra, Matakara grita para eles pararem de lutar porque os membros da Minato não fizeram as coisas de que estavam sendo acusados. E Morito sabe disso, mas Morito, teimoso como um touro velho, anuncia que quer que os culpados sejam apresentados no Coliseu amanhã ou haverá guerra entre os dois grupos, e ele acertará suas contas com Ken, de uma vez por todas. Auridin caminha pelos corredores, praticando seus socos, com todos olhando para suas ações idiotas com perplexidade total. Auridin diz feliz a Senya que eles vão derrotar Morito, mas então se lembra que Mihoyo havia lhe dito para não machucar o irmão dela também, então ele pergunta a Senya como ele deve derrotá-lo sem deixar uma marca no rosto dele, ao que Senya responde que ele pode socá-lo na barriga, algo com que Orajin concorda totalmente, sem hesitar. Quando Orajin vai à sede da Suguma para tentar enfrentar Morito, ele sente um ambiente muito tenso, com muitos membros presentes no local, momento em que Tatsuto o agarra e o puxa para longe dali. Ele explica a Arajin como ambos os grupos estão agora em guerra um contínuo com o outro por causa do que aconteceu entre eles, e que se a guerra persistir, haverá muitos eventos indesejados de doação de sangue gratuita, ao que Senya dança de felicidade, chamando-os de festividades, mas Arajin não quer fazer parte disso de jeito nenhum. Matakara, Kakeru e Komayo sentam e comem juntos, discutindo a guerra iminente, o que preocupa Matakera, levando Kakeru a perguntar se ele é um diplomata em negação, ao que ele diz não, mas a Minato sempre foi sobre a ideia de combate um contra um, e não de luta estilo gangue. Ele olha para um uniforme da Minato pendurado na parede, e os outros dois perguntam se aquele é o uniforme de Mitsukuni, que era o líder da Minato antes de Ken e alguém que todos admiram muito. Komao pergunta se ele vai sair do reformatório em breve, ao que Matakara responde afirmativamente e se levanta para sair, citando algo importante que ele tem que fazer sem demora. Komao se delicia com a carne extra que ele tem agora e pergunta a Kakeru para onde foram seu uniforme e braçadeira, ao que ele diz que os pendurou e alguma multidão os levou embora, o que leva um Komao cético a abrir a janela e atacar com volume um bando de corvos. Kakeru se lembra de como Akataro o abordou outro dia e se apresentou, mas Kakeru não queria nada com ele, nem mesmo apertar sua mão quando ele a ofereceu de forma alguma. Akataro lhe diz para ser legal, mas Kakeru chama de peixe pequeno sem importância. Depois disso, Akateru o puxa para si e o chuta para o chão depois de espancá-lo como um boneco de pano, antes de pegar sua abraçadeira e lhe dar um tapa na boca. Mas Kakeru está muito envergonhado para contar a alguém sobre isso. De jeito nenhum. Senya pergunta a Orajin o que ele pretende fazer na luta, e ele responde que não precisará lutar, pois Morito e Ken vão se enfrentar. No cenário que ele inventou, se Morito vencer Ken, sentirá que realizou tudo e passará o comando da Suguma a ele, ganhando a aceitação de Mihoro. E se Morito perder, aceitará a derrota e ainda entregará o posto principal a Arajin, que o assegurará de sua capacidade de liderar. Suguma. Bem, nesse caso, Mihoro irá à falência emocional e se entregará à bebida, mas ele chegará como um cavaleiro de liquidação e ainda conquistará o amor dela. Otogen, ainda sonhando, chega em casa e encontra Matakara no restaurante, que lhe pergunta se ele lutará com Minato amanhã, mas Otogen diz que verá. Matakara pede para ele convencer Morito a não ir para a guerra, mas Aurigene diz que não é trabalho dele. E quando Matakara o lembra de como eram amigos e ele o apoiou, Aurigene se irrita e expulsa Matakara de sua casa, enquanto Senya depois não para de perguntar o porquê. Aurigene fez aquilo, mas não obtém resposta. No dia seguinte, Arajin corre até Mihoro para dizer a ela que, após a luta de amanhã, quando o irmão dela vencer, ele se aposentará e passará o comando para ele, o que a faz dizer que então ela não precisará mais dele, o que confunde e assusta seu lado covarde. Enquanto conversam, Matakara aparece e diz a Miharu que quer falar com ela sobre o irmão. Então ela vai com ele para o corredor, onde ele diz que haverá uma guerra amanhã e ela precisa dizer ao irmão para parar, ou isso levará a muita violência. Mas Miharu diz que não pode fazer nada e começa a sair. Momento em que Matakara segura a mão dela e com a outra, mão na boca dela para impedi-la de gritar. Arajin vê tudo isso, sendo o tarado que é, e surta ao pensar que os dois estão se abraçando. Matakara menciona que eles podem se destruir, o que preocupa Miharu, mas ela diz a ele que mesmo que tente falar com Marito, ele não a ouvirá. Ao ouvir isso, Matakara diz que ela pode pelo menos convencer Arajin a falar com Marito, mas ela duvida da capacidade de Arajin de convencer seu irmão. No entanto, Matakara está segura de que funcionará, e então a solta, pedindo desculpas por tê-la segurado. Miharu vai até ele como se fosse o último travesseiro de abraço na Terra e o chantageia emocionalmente para ir até Morito e parar a guerra, o que ele prontamente concorda e corre para a sede da Suguma. Ao chegar lá, porém, ele encontra um Morito com uma expressão muito séria e não consegue reunir coragem para falar com ele. Então ele apenas enrola até Morito enfiar um kebab na cara dele.
Kakeru confessa a Matakara que a Kataru está por trás de tudo, então Matakara vai atrás dele. A Origene encontra a Kataru, que começa a brigar com ele usando sua arma, então a Origene se funde com Senya e eles o socam até ele cair com força. E a presença de Ichiya se torna aparente para Senya, que fica chocado. Trabalhadores do grupo NG trabalham duro para fazer armas de canos de metal para a guerra sob a ordem de Akataru. Matakara de repente invade e eles perguntam quem ele é. Ele se apresenta como membro de Minato e exige ver o Imperador, momento em que os trabalhadores o atacam e ele os chuta para longe, ali mesmo. Akataru sai para enfrentar Matakara, e Matakara pergunta sobre seu envolvimento em iniciar a guerra entre os dois grupos, momento em que Akataru chama Orogen, que sai como se tivesse penhorado sua dignidade por trocados, o que choca Matakara, que pergunta a Orogen o que está acontecendo, e Orogen diz que está jogando o jogo do rei. Akataru nega qualquer envolvimento no esquema de que Matakara o acusa, então Matakara decide lutar com ele ali mesmo, apesar de Arajin tentar impedi-lo. Matakara ataca Akataru com um chute, que ele bloqueia com seu chicote, e também bloqueia outros avanços de Matakara antes de chutar Matakara na barriga para transformá-lo em um quebra-molas, o que faz Sanya ter certeza de que este é realmente o trabalho de Ichiya, e que Akataru tem Ichiya dentro dele. Quando Matakara abre os olhos, ele se encontra amarrado em um depósito na sede da NG, onde Orogen vem ver como ele está, e Matakara pergunta o que ele está fazendo saindo com um Zé Ninguém como Akataru, e ainda por cima sem suas roupas. Orogen conta a ele como ele socou a alma de Akutaru, e então Akutaru perguntou se ele queria fazer algo sobre aquela virgindade dele, ao que ele concordou, e foi com ele para uma boate que também funciona como a sede da NG. Lá ele foi entretido por um monte de mulheres que tinham charme e presença marcante, com curvas perigosas, que dançaram para ele e estimularam seu lado sensual, mas infelizmente não deu certo do jeito que ele queria. Matakara fica chocado e pergunta a Arajin sobre fazer algo em relação à guerra iminente, mas Arajin está pouco se importando, pois lutas assim acontecem o tempo todo. Mas Matakara diz que é uma luta armada e não uma real, o que irrita Arajin, enquanto Matakara diz a ele que ele estava mais interessado em se tornar uma pessoa Honki, mas Arajin o cala. Quando Akataru chega e o leva embora depois de notar o relacionamento especial deles. Enquanto Arajin se esgueira como uma cobra, ele se lembra de um incidente de anos atrás, quando eram jovens e treinavam juntos. Eles foram abordados por um grupo de caras mais velhos que zombavam de pessoas Honki, o que realmente irritou Matakara, e ele os atacou, mas foi espancado por ser uma criança pequena, enquanto Arajin se escondeu e assistiu seu amigo ser transformado em uma panqueca humana. Quando os caras voltaram sua atenção para Orogen, ele fugiu como um coelho em vez de enfrentá-los, deixando Matakara sozinho na sujeira. Essa memória o faz se sentir mal, e ele tenta bloqueá-la enquanto Akataru leva para o centro do palco, onde todos os caras da NG se reuniram para vê-lo. Akataru apresenta a Origene como sendo da Suguma, mas ele não está feliz lá por causa da liderança idiota de Morito. Então Akataru convida a Origene para se juntar aos garotos da NG, mas a Origene diz que gostaria de saber mais sobre eles enquanto ele seca as garotas peitudas do grupo. Akataru diz a ele que o lema da NG é E, que significa energia e alegria, êxtase e imperador, tudo o que Arajin acha estranho e burro, enquanto os membros da NG aplaudem e gritam como babuínos loucos como se tivessem medo de Akataru. Então Akataru faz um discurso para seu povo dizendo que a luta entre os dois grupos está prestes a começar e eles vão invadir durante ela para aniquilar todos eles. Isso alarma Arajin, que finalmente acredita em Matakara agora, mas quando Akataru pede para ele o acompanhar, ele concorda timidamente e vai com ele, ignorando completamente Matakara, que continua miando como um gato de rua para avisá-lo. Enquanto caminham para a luta, Akataru de repente se ajoelha e pede a Origene para ser seu número 2, mas a Origene recusa. Então ele lhe faz a oferta tentadora de poder brincar com as garotas melancia da NG o quanto quiser, o que excita e tenta a Origene, mas ele se lembra de Miharu, e portanto recusa a oferta de Akataru para se juntar. Orogen, no entanto, pergunta a Akataru por que ele quer eliminar todas aquelas pessoas, então ele conta a Origene como, anos atrás, Ken o protegeu de um bando de bandidos e ele ficou tão impressionado com o poder de Ken que se juntou a Minato depois de treinar duro por muito tempo e ficar tão forte que foi capaz de esmagar até mesmo Alter. No entanto, quando Alter se recusou a desistir, ele puxou seu bastão e tentou atingi-lo, o que Ken bloqueou. Por essa estupidez, Ken expulsa Akataru de Minato e é aí que ele jura achatar qualquer um que se interponha em seu caminho por vingança. Ken e Morito se encaram enquanto Kakeru olha ansiosamente para o relógio esperando Matakara aparecer. Mas quando ele não aparece, ele mesmo vai descobrir o que aconteceu com ele. Enquanto isso, Akataru e os garotos da NG, junto com Arajin, também se reuniram para ver a luta, e então esmagar todos eles com suas armas, o que Senya acha repugnante. Akiro vai à sede da NG e encontra Matakara, que lhe conta sobre o plano de Akataru. Então ambos correm de volta para a arena, enquanto Akataru tenta seduzir Arajin a se juntar aos garotos da NG, dizendo a ele que, depois de derrotarem Morito, eles podem levar a irmãzinha dele cativa como uma garota troféu para exibição, onde ele a usará para servi-lo e diverti-lo.
ele até mesmo eventualmente passando-a para Aradin como um teste grátis que acabou de expirar. Ao ouvir isso, Aradin segura seu traseiro com força para evitar que suas coisas vazem e força Senya para dentro dele, obtendo todo o seu poder para desferir um soco poderoso em Akataro antes de correr para o banheiro. O impacto do soco confirma a suspeita de Akataro e Itia, de que Aradin tem Senya dentro dele. Ken e Morito se movem um em direção ao outro para lutar, e ambos os seus respectivos lados também se movem um em direção ao outro para começar a carnificina, mas quando estão prestes a se engajar, Matakara entra no meio e lhes diz que é tudo uma armação da ND, e Kakeru lhes diz que Akataro roubou sua abraçadeira para enganar a todos. Ambos os lados se recusam a acreditar neles, mas quando Aradin vem correndo com toda a NG atrás dele, eles caem na real sobre a situação, mas Ken e Morito não se importam com a verdade e avançam para lutar um contra o outro. A guerra irrompe enquanto Ken e Morito avançam um contra o outro, ignorando completamente as tentativas de Matakara de explicar a armação. Punhos começam a voar de todas as direções e o lugar inteiro mergulha na loucura. No caos, Aradin tenta escapar, mas tropeça e cai no chão. Enquanto isso, os garotos da NG ficam observando o confronto entre Ken e Morito, uma única faísca que acende um caos total e generalizado enquanto todos mergulham de cabeça na briga. De longe, Aura observa a loucura se desenrolar. Em um flashback, Morito e Aura entram pela primeira vez na academia como os lendários Reis Divinos, os estudantes que dominavam absolutamente a cidade. Enquanto em sua antiga escola todos conheciam sua reputação, Aura considerou se juntar a uma das principais gangues, mas Morito não estava interessado em nenhuma daquela besteira política. Algum membro do sindicato AA tentou intimidar Aura pensando que poderia se exibir para ele, mas Aura socou o pobre coitado tão forte que ele precisou de um calendário para se encontrar, e Morito apenas passou casualmente por cima do corpo do cara. Aura notou que Morito parecia esgotado depois que se tornaram os manda-chuvas na escola. Ele queria encontrar alguém que pudesse reacender aquele fogo em Morito novamente. Outro sindicato os abordou tentando recrutá-los. Mais tarde, Morito e Aura avistaram o líder do sindicato, Shiba, desafiando Ken para uma luta. Ken o demoliu facilmente, e Minato-kai celebrou pensando que o sindicato estava acabado, mas Morito de repente avançou tentando atacar Ken, que conseguiu se defender e empurrar Morito para trás, ficando animado ao perceber que Ken era realmente um oponente digno. Mas então Ken simplesmente foi embora, deixando Morito confuso sobre por que ele não continuaria lutando. Com Shiba derrotado, os membros do sindicato imploraram a Morito para se tornar seu novo líder, mas ele não se importava em liderá-los, mas queria saber por que Ken se recusou a lutar com ele. Eles explicaram que Ken só luta com pessoas com verdadeira convicção, e que ele lutaria com Morito se ele se tornasse o líder do sindicato, mas só então. Na sede de Minato-kai, Aura abordou Ken, desafiando-o para uma luta enquanto afirmava ser o novo líder do sindicato. Todos se reuniram para assistir enquanto Aura atacava Ken com um golpe devastador. Ken aceitou como um bom garoto e facilmente derrotou Aura, mas quando ele estava prestes a sair, Morito abordou Aura. Aura disse a Morito que ele era a única esperança deles, revelando que havia planejado tudo apenas para que Morito pudesse ter a luta que sempre quis. Mas tudo o que ele se importava era ver alguma emoção. Morito tentou atacar Ken, que tentou impedi-lo, mas Morito o dominou com um chute poderoso. Todos ficaram chocados ao ver isso, e Ken ficou genuinamente animado. Eles começaram a trocar golpes em uma batalha épica que terminou em empate. Aura ficou emocionado que Morito finalmente havia retornado ao seu antigo eu, tendo encontrado seu par. Ken se recusou a se formar na escola porque estava esperando Morito o derrotar. De volta ao presente, Ken e Morito continuam sua luta intensa enquanto Miharu observa nervosamente, pensando que seu irmão pode estar em apuros. Aradin diz a ela para ter cuidado, mas ela exige que ele pare a luta. Ele tenta falar com eles, mas ambos estão canalizando seu Joestar interior e o ignoram completamente. Ambos os lutadores atacam com tudo o que têm, conseguindo atingir um ao outro simultaneamente. O impacto libera uma onda de choque massiva que estilhaça o chão sob eles. Todos ficam atordoados com a demonstração de poder, mas percebem que Morito e Ken estão inconscientes devido à troca de golpes. Mihoru verifica Morito enquanto Aurigene se pergunta se deveriam chamar uma ambulância. Mas então Mihoru solta a bomba e diz a ele que acabou com ele, deixando Aurigene ainda mais patético do que antes. Shindo chega com os garotos da NG, ordenando-os a atacar. Todos percebem que eles estão por trás de toda essa confusão e se preparam para revidar. Senya fica animado porque quer lutar contra Itia, dizendo a Aradin que eles deveriam se juntar à luta. Mas Aradin começa a se afastar, dizendo que nada mais importa, já que Miharu o rejeitou. Senya diz a ele que seus amigos estão lutando por suas vidas, perguntando se ele realmente vai abandoná-los. No entanto, Orogen responde friamente que eles nem são seus parças. Senya fica desapontado com ele, mas enquanto Orogen tenta sair, Shindo bloqueia seu caminho e pergunta sobre Senya. Aradin fica surpreso que Shindo sabe sobre o gênio. Shindo começa a atacá-lo, derrubando-o e diz para ele se fundir com Senya se não quiser morrer. Senya insiste para Aradin se fundir porque Shindo vai acabar com ele, mas Aradin pensa que não tem mais motivos para viver, já que Miharu o rejeitou. Matakara percebe que Aradin está em apuros e se distrai, permitindo que um garoto da NG acerte sua perna e o machuque.
Mais garotos da NG se aproximam, prontos para acabar com ele enquanto Shindo continua espancando Arajin, pensando que estava completamente errado sobre ele porque ele é um idiota leve total. Percebendo que seus homens estão perdendo, Shindo decide se juntar à luta, revelando que planejou tudo. Ele agradece a todos por se destruírem, isso irrita a todos, e Soji tenta atacá-lo, mas Shindo contra-ataca e o derruba enquanto Zabu avança, mas Shindo desvia de seus ataques e o derrota facilmente. Ele desafia a todos a se unirem contra ele e os ataca com seu chicote. Jabashiri consegue encurtar a distância tentando dar uma cabeçada, mas Shindo acerta sua cabeça e o derrota facilmente. Ele está demolindo a todos até que Matakara acerta um chute poderoso que quebra seu pescoço, mas ele simplesmente volta ao lugar como alguma bobagem de filme de terror de nível F, e ele começa a atacar Matakara com tudo. Aurigene vê isso, e se lembra do momento em que Matakara foi atacado por valentões. Senya pergunta se ele vai deixar seu amigo morrer, mas Arajin não responde. Senya fica frustrado porque quer derrotar Ichiya. Shindo acerta um chute devastador, derrubando Matakara. Matakara tenta revidar, mas de repente desmaia. Shindo percebe que é o último homem de pé e pensa em torturar a todos, mas Miharu se aproxima dele e diz pra ele sumir. Ele a ataca e Orajin vê isso, percebendo que ela está em apuros. Ele diz pra ela correr, mas ela se recusa a recuar, dizendo que não tem medo de Shindo, mas ela o irrita ao chamá-lo de NPT, o que realmente o deixa furioso. Ele está prestes a acabar com a vida dela quando todos ficam chocados ao ver Orogen impedi-lo, e Shindo diz a Orogen para desistir, lançando uma combinação de ataques, mas Orogen aguenta completamente. Shindo ataca com tudo o que tem, mas Orogen não recua. Senya percebe que a taxa de fusão deles está fora do comum. Arajin dá um soco, mas Shindo desvia e tenta um contra-ataque. Arajin bloqueia e todos começam a torcer por ele enquanto ele domina Shindo, deixando-o completamente exposto. Então Arajin o soca com toda a sua força, mandando-o pelos ares. Shindo tenta se levantar, mas está completamente exausto. Todos celebram a vitória de Arajin. Senya fica surpreso porque não esperava que Arajin vencesse, sabendo que Shindo está possuído por Ichiya. Arajin se aproxima de Miharu perguntando se ela está bem, mas ela não responde. Todos se agarram a ele pensando que ele é incrível. Morito e Ken recuperam a consciência e Matakara diz a Aurigene que sempre acreditou nele, mas Aurigene não se importa e começa a se afastar até perceber que Matakara está ferido. Então ele o ajuda e diz que é hora de ir para casa. Aurigene volta para casa machucado e com hematomas, onde sua mãe superprotetora percebe que ele está em péssimo estado e se pergunta se ele se meteu em uma briga, mas ele se recusa a dizer qualquer coisa. Ele toma um banho enquanto Senya menciona que estava errado sobre Arajin e que ele provou ser um grande lutador. Mas Arajin menciona que ele só se importa com Horus, perguntando como Shinto descobriu sobre Senya. Arajin anda pelo campus enquanto Senya lhe diz que ele finalmente despertou seu Honki interior. Senya pensa que ele é digno de ser o sucessor de Morito, então Mihoru vai se apaixonar por ele. Mas quando ele entra na sala de aula, ela não está lá. Soji se aproxima dele dizendo que ele é um lutador incrível, Matakara aparece e lhe diz que Mihoru está no hospital cuidando de Marito. Ao ouvir isso, Aurigene corre para encontrá-la, com Matakara se juntando a ele. Matakara revela que Mitsukuni está em detenção juvenil porque agrediu um policial que forçava seus amigos a vender drogas. Matakara lembra que Mitsukuni quer que ele se torne uma pessoa Honki, por isso ele não desiste de seu sonho, então ele menciona que Mitsukuni será solto na próxima semana, e Arajin fica feliz em ouvir isso. No hospital, Mihoru está cuidando de Morito com uma comida que parece absolutamente nojenta. Ela está prestes a alimentá-lo, mas ele não quer comer, então ele agarra o braço dela, deixando-a constrangida. Orajin entra no quarto, mas Mihoru fica chateada, perguntando o que ele está fazendo ali. Marito o cumprimenta dizendo que quer sair do hospital, mas Mihoru diz a Irajin para ir embora porque ele não faz parte da família deles. Marito diz a ela para ir embora em vez disso, e ela foge. Irajin a persegue, mas ela o para, lembrando-o de que ele era um virgem patético antes de ir embora. Arajin fica constrangido de alguma forma pensando que ela gosta dele. Marito o parabeniza por vencer Shindo e o convida para um encontro em grupo. Arajin concorda imediatamente em participar. Tatsuto conta a Arajin sobre o evento, explicando que Minato Kai se juntará a Sigma. Isso irrita Arjun porque ele pensa que Matakara vai arruinar sua chance de pegar Mihoru. Tatsuto lhe diz que todos ouviram sobre sua recente vitória, então ele vai se tornar popular. Eles farão um evento na praia, onde Mihoru estará usando um maiô, o que deixa Arajin com um formigamento nas regiões baixas. Na casa de Matakara, Soji está treinando, dizendo que se inspira em Arajin. Matakara menciona que Arajin era como uma pessoa Hanki, e todos estão ansiosos pelo encontro em grupo. Mas Zabo não está com humor, dizendo que sente que deve algo a Arajin. Arajin flexiona os músculos, pensando que vai ter sorte amanhã, mas Senya o humilha, chamando-o de Twink fraco. Sua mãe comenta que o braço dele parece fofo. Naquela noite, Orogen diz a Senya que se sente um homem de verdade. No dia seguinte, Orogen vai para a praia e percebe que estão tendo um encontro de combate em grupo. Para a primeira luta, Oto enfrenta Ken.
Eles começam a lutar, mas Ken de repente para de se mover e Tatsuto percebe que as costas de Ken estão quebradas após golpes violentos. Ambos os lutadores desabam e precisam de atenção médica. Zabu se aproxima de Aurigine, dizendo que está ansioso por eles. Arajin percebe que é um dos lutadores e fica devastado, sabendo que não verá Mihuro de maiô. Soji força seu oponente a se render, mas Morito entra no ringue e o nocauteia. Mihuro tira fotos dele, pensando que ele é como um protagonista Isekai divino. Enquanto isso, os garotos NJ estão se esforçando e preparando comida para todos. Shindo não está feliz e pede conselhos a Ichiya. Aurigane fica surpreso ao vê-lo e pergunta por que ele sabe sobre Senya, mas ele se recusa a responder. Matakara luta e garante a vitória, impressionando a todos porque já eliminou 7 lutadores. Zabu é instantaneamente derrotado enquanto Morito esmaga seus oponentes. Aurigane percebe que Matakara é o único lutador restante em Minato Kai, pensando que não precisa lutar, mas Morito lhe diz para ser parceiro de Matakara, já que terão uma luta de duplas na rodada final. Arajin é contra isso, mas Matakara não se importa, então Arajin cai em desespero, e Sanya lhe diz que ele deve confiar em sua própria força. Tatsuto começa a luta. Arajin diz a Matakara para assumir a liderança, mas não planeja ajudar se ele tiver problemas. Matakara começa a lutar com Jabashiri, e eles parecem igualmente parelhos. Arajin torce por ele, mas vê Mihuro dizendo a Marito para entrar na luta. Ele decide lutar, querendo mostrar a ela do que é capaz, mas fica intimidado e finge ter uma cãibra na perna, dizendo a Matakara para lutar contra Morito em vez disso. Morito começa a espancar Matakara, mas ele se recusa a desistir e é pego em um golpe de submissão. Arajin quer que Matakara desista pensando que a luta não importa, mas Matakara se liberta e acerta um contra-ataque. Todos ficam impressionados com sua determinação, mas o nariz de Morito começa a sangrar, surpreendendo a todos. Morito fica sério, lançando Matakara no ar. Orajin menciona a comida favorita de Morito, fazendo-o se distrair e cair. Ele de repente começa a atacar Orodin, então Tatsuto tenta pará-lo, mas é derrubado. Morito começa a procurar sua comida favorita enquanto fica furioso. Jabashiri tenta dar uma cabeçada, mas Matakara o joga contra o chão, nocauteando-o. Morito joga Aurigane para longe e ele cai sobre Jabashiri, prendendo-o acidentalmente e batendo palmas em seus oponentes. Todos celebram, mas Morito fica frustrado e destrói a barraca. Após o evento, Matakara diz a Arajin que se divertiu muito, mas Arajin não quer fazer isso de novo. Matakara diz que ele luta como uma pessoa honky. Akamo passa por eles, e Arajin vê Mihuro montada nele, então ele a persegue, mas Shindo os observa com Ichiya. No templo, um jovem Matakara está com seu irmão, e ele lhe pergunta sobre a imagem à frente deles. Ele é informado de que ela diz que uma pessoa honky é aquela que não foge, ao que ele pergunta se uma pessoa honky é forte. Seu irmão lhe diz que uma pessoa honky é forte e pura de coração também, enquanto Matakara olha para a sombra assustadora em uma das fotos e pergunta sobre isso. Ele é informado de que a sombra é algo que se esgueira nos corações dos fracos, mas uma pessoa honky nunca pode fugir, algo que diverte Matakara. Mihuro olha a foto sem camisa de seu irmão Morito, como um goblin, e o adora enquanto almoça, quando Arahan aparece do nada e pergunta se ela quer comer com ele, ao que ela responde que gostaria de comer sozinha. Sentindo a luz tóxica em sua voz, ele começa a explicar que, embora não quisesse lutar contra o irmão dela, agora o irmão dela poderá se aposentar em paz. Então ele pergunta se ela gostaria de sair com ele, mas ela o deixa no vácuo e vai embora, enquanto Matsakara se aproxima e pede para almoçar com ele. Nesse momento, Arajin começa a derramar lágrimas premium sobre como ele não consegue Mahoro. Enquanto almoçam, Matakara pergunta a Aridin se ele pode fazer a festa de boas-vindas do irmão em seu restaurante, ao que Aridin diz que sim, deixando Matakara muito feliz, pois seu irmão queria se empanturrar com uma boa comida. Matakara mais tarde conta a Kakeru e Kamayo, que ambos dizem que virão, com Kamayo um pouco agitado demais. Matakara também pergunta a Ken se ele viria, e Ken joga um papel para ele que diz que ele estará na festa. Enquanto Senya e Aragine caminham, Senya dança de excitação por ver o irmão mais velho de Matakara, ao que Arajin lhe diz que, embora só tenha conhecido o irmão mais velho algumas vezes, ouviu dizer que ele é mais forte até que Ken, o que dá a Senya o tipo de pressão que faz sua alma lagar, levando-o a dizer que eles deveriam se fundir. Isso faz Aurigine parar em seu caminho enquanto ele pergunta a Senya por que ele continua querendo se fundir com ele, ao que Senya, depois de pensar, responde que gostaria de começar uma família com ele, algo que Aurigine recusa timidamente e protesta contra. Matakara está limpando o templo quando ouve sons de alguém sendo espancado, apenas para descobrir que é Akutaro quem está apanhando de alguns estudantes que o chutam como uma pipa. Vendo isso, Matakara os para, agarrando o cinto e dizendo que se continuarem a espancá-lo, terão que lutar contra ele, momento em que eles fogem. Houtaro agradece e quando Matakara se vira para sair, ele se ajoelha e se desculpa com ele antes de dizer que a luta com Arajin realmente o fez perceber algumas coisas sobre si mesmo.
Ele bajula sobre como Aurigine é tão forte e quase parecia uma pessoa Honk, e como ele também queria ser uma pessoa Honk, mas desistiu. Ao que Matsakara responde que ele também queria ser uma pessoa Honk e costumava treinar com Aurigine para alcançar isso, mas nunca conseguiu se tornar tão forte quanto Aurigine. Um Akutaro surpreso pergunta como Aurigine poderia ser mais forte que ele, apesar de treinarem juntos, mas então diz que descobriu, despertando a curiosidade de Matakara, que lhe pergunta, e Akutaro lhe diz que o templo guarda um segredo. Ele então sai antes de dar algo concreto a Matakara e fala com Ichiya sobre o que está fazendo, enquanto ambos os perdedores discutem como guardam um rancor profundo contra Ken. Aurigine mostra a Matakara como ele faz Gyozu, mas Matakara coloca recheio demais, estragando-o, o que atrai críticas de Arajin. Matsakara lhe conta como uma vez tentou fazer Gyozu com seu irmão, mas falhou porque eles queimaram. E Ayako pergunta sobre o irmão dele e começa a se impar ao saber que ele tem 21 anos, ao que Arajin lhe diz para deslogar e voltar para a cozinha. No dia seguinte, Matakara marca em seu calendário a chegada do irmão e vai buscá-lo, enquanto Yako e os outros preparam o restaurante para a chegada do irmão. Todos chegam cedo ao restaurante e começam a ajudar na decoração, enquanto Yako prepara a comida na expectativa do irmão de Matakara. Até Ken traz algumas coisas para a festa, e enquanto todos esperam, Matakara chega ao reformatório, mas seu irmão não aparece. Mais tarde, alguém sai para lhe dizer que seu irmão tentou apartar uma briga no reformatório, mas acabou sendo esfaqueado com poucas chances de sobrevivência, fazendo Matakara derrubar seu guarda-chuva. Ele não vai ao restaurante chinês Chuchu para a festa, então todos vão embora e Arajin fica bravo porque Matakara não lhes disse que não viria. Hikaru e Komal ficam sabendo sobre o irmão de Matakara pela senhoria dele quando tentam encontrá-lo. No dia seguinte, na escola, eles agarram Arajin, que está ocupado simpando por Mihoro novamente. Eles perguntam se ele sabe onde podem encontrar Matakara, já que ele é seu melhor amigo, mas ele não sabe, e eles vão embora enquanto ele lamenta não poder passar mais tempo bajulando Mihoro. Matakara senta sozinho em um parque lamentando pelo irmão quando de repente sente uma sombra se aproximando dele, o que o deixa muito assustado, e ele começa a fugir dela como um covarde. Ele foge e eventualmente encontra Yako, a quem ele pergunta por Aragin, e ela o convida para a casa onde ele encontra Aragin dormindo, o que o leva a sorrir para ele. Mas ao olhar para Aragin, ele nota uma marca em sua cabeça que ele pressiona, e Sanya aparece do nada, o que assusta a cabeça estúpida de Matsakara, e ele foge, onde encontra Akutaro que valida seus medos de que Arajin não seja uma verdadeira pessoa Honk e esteja fingindo sua força apenas para depender de algo que o está possuindo. Senya diz a Arajin para ir consolar Matakara, e ele vai ao templo para encontrar Matakara, que lhe diz que viu seu monstro, mas que sabe que Arajin é forte por si só, e nem toda a sua força vem de Senya. Mas Arajin o contradiz, dizendo que ele nunca foi forte para começar e até o abandonou quando estava sendo espancado. Matakara entra em modo cachorrinho com ele e se recusa a acreditar, mas Orogen o repele, anunciando sua falta de interesse em se tornar uma pessoa Honk, e vai embora. Nesse momento, Akutaro aparece e dá a Matsakara uma arma para atirar na imagem do templo, o que ele faz. A bala ricocheteia e o atinge, mas ele se levanta novamente com a bala encravada nele, enquanto é cercado por fumaça que se dissipa para revelar seu próprio monstro. Akutaro confronta Ichiya furiosamente por abandonar seu corpo e se transferir para Matakara, ao que Ichiya responde friamente que ele sempre escolherá o recipiente mais forte e que Matakara tem um tipo de escuridão dentro dele que Akutaro não possui. Isso leva a Akutaro a pegar a arma e atirar em sua própria cabeça na esperança de ter Ichiya de volta, mas ela não dispara, e Ichiya lhe diz que não tem utilidade para um hospedeiro tão fraco antes de voltar para o corpo de Matakara. De volta à escola, todos estão preocupados com Matakara enquanto Aragine simpa por Mihoro, que está ocupada palhaçando com as fotos do irmão no celular. Kakeru diz que estava realmente ansioso para morar com o irmão, o que faz Aurigine parar e pensar sobre isso também. Enquanto Aurigine trabalha em seu restaurante, Senya o repreende por lidar tão duramente com ele, mas Aurigine pensa que fez a coisa certa, pois estava cansado de Matakara ser um grande e notório caçador de fama. Senya dá um tapa nas costas de Aurigine, tentando praticar seu golpe, e ele sai voando, enquanto Kakaru e Komal procuram Matakara, que eles encontram em seu apartamento tentando quebrar coisas para conseguir dinheiro. Eles tentam consolar Matakara, e Komal até lhe oferece Gyozu, mas Matakara os ignora completamente e vai embora, com Kakeru dizendo para ele pelo menos ir à escola amanhã. Otomi vai ao clube e pede por outra pessoa, mas o atendente lhe diz como Jasmine se torna um vácuo de validação completo quando ele se vai, o que o faz reconsiderar, e ele então pede por Jasmine e se desculpa com ela. Arisen está a caminho da casa de Matakara, pois seu próprio banheiro não está funcionando e o único banho público mais próximo é lá. Enquanto Sanya lhe pergunta sobre Matakara, Orogen esbarra acidentalmente em Matakara e o cumprimenta, mas Matakara não responde e foge, o que deixa Orogen e Senya perplexos.
Oradi entra no banho e encontra Komile lá, que esfrega agressivamente suas costas. Depois, ele também encontra Kakeru, e eles conversam sobre Matakara não ir à escola. Oradin diz que Matakara deveria ser bloqueado socialmente, mas Kakeru acha que é uma má ideia. Mihoro traz 2 xícaras de chá e coloca uma ao lado de um boneco em tamanho real de Morito, e começa a viver de esmolas emocionais por ele, enquanto o verdadeiro Morito e a Outa entram no quarto e discutem a morte de Mitsukuni, que já foi o líder de Minato, mas simplesmente morreu assim. Outa diz a Morito que Matakara é na verdade o irmão mais novo de Mitsukuni, o que choca Morito e Mihoro, que soltam um suspiro, fazendo Morito procurá-la sem sucesso. Matakara senta no templo e tem sua coragem deletada do sistema, pelas sombras que ele sente se aproximando dele. Nesse momento, Ichiya lhe pergunta qual é o problema dele, e Matakara pressiona o selo para liberar Ichiya. Ichiya diz a Matakara que o monstro que ele vê o seguindo por toda parte é na verdade sua própria fraqueza, e que ele pode se libertar dela. Ele diz a Matakara que a única maneira de se livrar do monstro é se tornar o mais forte, mas Matakara diz que já tentou fazer isso. Ichiya dá de ombros, dizendo que ele nunca tentou de verdade e nunca chegou ao topo derrotando a todos. Isso faz Matakara se lembrar de sua luta com Ken, e ele recorda a Ichiya que os rapazes o aceitaram por quem ele era e se tornaram seus amigos, ao que Ichiya retruca que amigos são para os fracos, e a única maneira de Matakara se libertar da debilitante falta de espinha dorsal é derrotá-los, e, especialmente, Arajin, já que ele é a maior fraqueza de Matakara, o que o deixa em um dilema. Miharu se aproxima de Arajin, que timidamente pensa que ela quer a pedra de presente que ele conseguiu para ela, mas ela recusa e, em vez disso, pergunta sobre Matakara, o que deixa Arajin com ciúmes, e ele lhe diz para evitar os problemas dele. Mas ela lhe diz que, a menos que ele considere os sentimentos de Matakara também, ela não falará com ele novamente. Ichiya diz a Matakara que ele é sua única chance de conserto de personalidade, e que só ele pode salvá-lo do monstro, mas para superar isso, ele precisa derrotar Orajin, pois ele tem mentido e o enganado, o que deixa Matakara bravo com Orajin por traí-lo e mentir para ele. Enquanto Origin caminha para o banho público, Senya o provoca sobre Mihoro estar mais preocupada com Matakara, o que realmente irrita Origin, que desta vez até desvia do famoso tapa na bunda de Senya. Senya lhe diz que ele pode até esbarrar em Matakara, levando-o a perguntar a Senya por que ele é um sinalizador de apoio tão grande sobre Matakara, ao que ele responde que vê-los traz de volta memórias de sua juventude, quando ele conheceu Ichiya pela primeira vez, enquanto Ichiya lutava e vencia um oponente muito maior. Isso o fez admirar Ichiya e se juntar a ele na busca para se tornarem pessoas Honki, enquanto lutavam e treinavam juntos, até mesmo se nomeando Senya e Ichiya. Mas no final, algo aconteceu com Ichiya e foi pro lixo. Senya diz que não quer que isso aconteça com Aurigine, pois ele precisa de alguém para apoiá-lo enquanto se torna uma pessoa Hanki. Enquanto conversam sobre isso, Matakara chama Aurigine à distância e pede para lutar com ele, o que confunde o Aurigine com o cérebro lento. Mas antes que ele possa entender a situação, Matakara o ataca e começa uma saraivada de chutes que arremessa Arijin para longe. Senya percebe Ichiya no corpo de Matakara, dando-lhe poder. Pede a Arijin para se fundir, o que fazem, mas Matakara o chuta. Quando ia dar o golpe final em Arijin, ele vê Aurigine sentado, apertando a barriga, sem querer lutar, então ele para. No meio do caminho, Aurigine foge para lançar mísseis fedorentos. Ichiya, com desdém, pensa que a bondade de Matsakara o enfraquece, impedindo-o de ser impiedosamente bom. Erodin pergunta a Senya o que houve, mas Senya some. Erodin pega a nota de Akataro e vai ao encontro dele, onde Akataro revela que o objetivo de Senya é tomar o controle. Seu corpo, chocando Arajin. No templo, Ichiya menospreza Matsakara, chamando-o de covarde como o irmão, que não protegeu a família e nem era um verdadeiro Honki. Isso irrita Matsakara, que chuta o monstro perto de Ichiya para dissipá-lo. Ichiya diz que o monstro sumiu porque ele mostrou força e raiva, essenciais para vencer. Surpreendentemente, Orajin se levanta enquanto Akataro explica como Senya planeja tomar seu corpo, o que resultará em sua morte. Mas Orojin se recusa de acreditar que foi publicamente assado por Senya. Akataro ri como um palhaço louco em um pico de açúcar e diz para ele perguntar ao próprio Senya e avisar Matakara antes que seja tarde demais. Dito isso, Akataro se afasta rindo loucamente na escuridão. Na escola, Aurigine olha para Mihoro, querendo muito falar com ela, mas lembra que ela o proibiu até que ele resolvesse a confusão com Matakara. Então ele o procura. Hikaru e Kumao também procuram Matakara e o encontram na escola. Ele diz para eles saírem e se divertirem. E eles concordam enquanto Arujin observa da janela. Eles vão a um bar de jogos, e Kakaru e Komayo jogam nos consoles, tentando se superar após o retorno de Matakara. Mas Matakara tem outros planos, dizendo que vai pegar umas bebidas.
Ele vai em direção ao bar, mas esbarra em um cara que a princípio fica bravo, mas ao olhá-lo de perto se assusta. Sem se importar, Matakara desfere um soco esmagador no estômago. Os amigos do cara começam a atacar Matakara, mas ele os derrota a todos. Ao sair, Ichiya diz que bater em caras aleatórios não significa muito. Então, quando Altu, Morito e seu grupo se aproximam, ele decide desafiar Morito e o ataca diretamente. Mas Morito bloqueia seu ataque com relativa facilidade. E enquanto Matakara lança mais ataques, Morito continua a desviar, fazendo um verdadeiro show de circo com Matakara, até mesmo o assando ao vivo no microfone antes de chutá-lo para longe. Matakara ataca novamente, mas é repelido mais uma vez. Então Ichiya manda recuar por enquanto, pois ele não está pronto para forçar Naruto no momento. Naruto, por sua vez, zomba dele por fugir. Aragi tenta falar com Shinra, mas Shinra não aparece. Em vez disso, Yaku ouve e entra em seu quarto para perguntar quem está tomando seu corpo, pensando que é algo romântico, como seus pais se conheceram e namoraram. Mas ele não aguenta mais o constrangimento e manda ela sumir. Ichiya diz a Matsukara no templo que ele precisa ficar mais forte. Mais tarde, ao passar por Tatsudo, Ichiya o desafia para uma luta, mas Matakara o dispensa como um peixe pequeno. No entanto, Ichiya persiste. Matakara enfrenta Tatsuto, o que o deixa furioso por Matakara ter batido em seu amigo. Ele repreende Matakara e o soca, mas o soco não tem efeito. Matakara retribui o favor com um chute que a gravidade humilha Tatsuto. Quando Matakara está prestes a sair, Ichiya diz para ele terminar o trabalho. Mas Matakara hesita, levando Ichiya a dizer para ele continuar batendo, abandonando suas emoções e sendo completamente impiedoso, algo que Matakara acaba fazendo. Nagari está numa loja comprando sorvete e ouve algumas pessoas falando sobre como Tatsuko está sendo dobrado e arrastado pelo chão como um boneco de pano. Assim que ouve isso, ele corre para fora e grita o nome de Matakara com uma intensidade arrepiante, atacando-o de frente. Enquanto Matakara contra-ataca, Nagari o acerta com uma cabeçada muito forte, o que surpreende até mesmo Matakara. Uchiha provoca Matakara, perguntando se ele vai perder para um fraco como ele agora. Isso irrita Matsakara, que chuta Nagari com intensidade renovada, arremessando-o para longe. Matsakara então chuta e imobiliza Nagari brutalmente, como um cão. E quando Tatsuto tenta protegê-lo, eles o espancam tão forte que ele se torna parte do pavimento novamente. De volta à escola, todos falam sobre como o carro está espancando Nagari e Tatsuto. Aurigene ouve e acha difícil de acreditar sobre seu amigo, que antes era tão próximo. Tatsuto pergunta a Nagari se ele quer ir ao hospital, mas ele recusa e pede para Tatsuto ir em seu lugar para ser examinado. Nesse momento, Naruto e Auta entram na sala com comida nas mãos, que eles dão a Nagari. Naruto, antes de sair, diz a Nagari que o avisou para ficar longe de Matsakara, pois ele é seu oponente agora, e que Nagari deve comer e descansar enquanto eles lidam com a situação. Matakara derruba mais algumas pessoas, e quando um deles diz que não gosta que ele seja tão cruel, ele o espanca ainda mais. Kakaru e Kamal também chegam ao local e confrontam Matakara sobre o porquê de ele estar lutando contra todos. Ele responde friamente que só quer ficar mais forte, eles então dizem que Ken quer vê-lo agora, mas Matsakara os dispensa, afirmando que guardará Ken para o final, uma declaração que faz Kakeru sentir um Ikki-quake, e revela o que Matsakara planejou. Enquanto conversam, Naruto faz um anúncio pelo microfone da escola, que também pode ser ouvido por todos os alunos lá fora, e o mais importante, por Matakara. No anúncio, ele informa Matakara para ir ao campo, o que empolga todos os alunos, pois haverá uma aula para ver a luta entre Naruto e Matakara. Orogen fica na aula, o que deixa o professor muito feliz. E quando ele fala a Orogen sobre a importância do tempo, Orogen de repente se lembra do aviso de Katako de que ele deveria informar Matakara antes que fosse tarde demais. E ele corre para fora da aula para encontrar Matakara. No campo lá fora, a maioria das pessoas torce por Marito e pensa que ele vai vencer, mesmo que Matakara tenha batido em alguns garotos estúpidos de Kaguma. Uma crença que Mahoro reforça entusiasticamente, dizendo a todos que seu irmão definitivamente vai ganhar. Hajin corre para fora, saltando entre corpos no circo, em uma missão entre as pessoas para chegar à linha de frente. Ele vê que a luta já começou, com Matsakara atacando Morito com um chute que Morito bloqueia facilmente. Enquanto Matsakara lança mais ataques em Morito, todos são bloqueados ou desviados com facilidade. Morito lhe dá uma boa surra, chutando a força vital dele, enquanto também brinca, chamando-o de cachorrinho caçador de fama. Isso irrita Matakara, que usa um golpe sujo, jogando algo no rosto de Morito e atacando-o. Mas Morito contra-ataca com um chute no rosto que o manda voando, para as lágrimas e aplausos de todos, enquanto Kakeru, Kamal e Aurigene parecem preocupados com o rumo da luta. Ichiya, neste ponto, também está desapontado e pensa que talvez consiga sua vingança com o fundo fraco de Motokara. E quando está prestes a sair, Matakara murmura que não terá mais medo do monstro e que quer vencer a todo custo. Marito avança para o golpe final e Ichiya empresta seu poder a Matakara.
que bloqueia e empurra Marito para a órbita antes de chutá-lo violentamente como uma ave de rapina. Vendo isso, Mapuru desmaia enquanto Matakara vai para cima de Morito, que eventualmente é imobilizado, com uma surra que deixa todos ofegantes e surpresos, incluindo Arajin, que mais tarde exige que Kenya saia e se manifeste, fazendo-o finalmente aparecer. Após a guerra, as autoridades precisavam manter o povo Hachi sob controle e começaram a suprimir essas correntes para se tornarem Hachi. Durante esse tempo, Senya e Ichiya já eram rivais ferozes. Em uma de suas sessões de sparring, Ichiya novamente saiu vitorioso, deixando Senya no chão. Mas quando Senya calmamente admite que era mais fraco, isso irrita Ichiya, que diz estar sendo zombado. Ichiya diz a Senya que quer uma luta séria, mas Senya diz que ambos baterão o ponto se isso acontecer. Ichiya ainda não ouve, e eles acabam lutando seriamente, com Ichiya atingindo o peito de Senya, e Senya o socando, o que leva Ichiya a nocauteá-lo com um chute, mas Ichiya ainda pensa que está sendo enganado antes que ambos sejam baleados pelas autoridades. Aurigane está furioso porque Senya só queria usar seu corpo como um boneco de pano para acertar as contas com Ichiya, e pede para ele ir embora, o que Senya faz depois de dizer que se divertiu muito com ele. Matakara espanca um cara e, ao voltar, é abordado por Aurigane, que lhe diz que Ichiya pretende tomar seu corpo e que se ele assumir completamente a mente de Matsakara, ele morrerá. Mas Matsakara não se importa em morrer, desde que seu fundo laser seja mais forte que Aurigane e possa vencê-lo. Ichiya pede para ele lutar contra Auragin, mas ele o manda dar uma volta, pois tem outra coisa para fazer primeiro, enquanto Komao e outros dois idiotas correm pela cidade até a Uda, que bate na mesa com raiva, assustando-os mortalmente. Matakara vai à casa de Ken e espanca dois de seus homens quando é confrontado por Takeru, que o agarra e pergunta o que ele está fazendo depois que ele se afasta. Motakara diz que quer lutar contra Ken, um contra um, e dá o local e a hora a Ken, que concorda. Ada está comendo em seu restaurante e dá o pedido errado a um cliente quando Ken entra. E a Lako, a garçonete do restaurante, começa a agir como uma tia com ele, após o que Adajin sai para falar com Ken. Mihoru está ao lado de seu irmão no hospital, onde ele está ferido, e Ao também está lá com ela, tentando consolá-la. Enquanto Kakeru e Komayo esperam a luta começar, Kakeru tem um flashback de quando ele entrou na academia e conheceu Komayo. Eles ouvem Motocar dizendo a Ken para lutar e durante a luta ele tenta o seu melhor para derrotar Ken. Mas Ken é muito forte e termina a luta com um único golpe. Tudo isso, no entanto, faz Kakeru virar uma fã secreta de Matsakara, que teve a coragem de desafiar Ken, e oferece um suco a Matsakara, recusando-se a mostrar sua admiração abertamente. Kakeru manda Komayo buscar Arajin, que ele diz ser o melhor amigo de Matsakara, e que Matakara pode ouvi-lo. No hospital, Tatsuki e Nagari também estão lá com Ota. Ao ouvir que Morito ainda não acordou, mesmo após 3 dias, ele fica bravo e jura ensinar uma lição a Matakara. Ele tenta sair, mas um Nagari hormonal o impede e começa a bater no próprio peito, dizendo que não está em condições de lutar. Alda também intervém e dá um tapinha nas costas de ambos, dizendo que precisa deles para proteger seu próprio povo, ao que ambos concordam timidamente. Akaru esbarra em Matakara e o impede de ir mais longe para lutar contra Ken, pois teme que ele possa se machucar. Kakeru ataca Motokara, que desvia de todos os seus ataques antes de derrubar Kakeru como um bode com um chute. E enquanto Kakeru tenta se levantar, Motokara o chuta violentamente como um cão. Kakeru faz um último esforço e agarra o tornozelo de Matakara, o que o irrita. Ele começa a chutar Kakeru, que cai inconsciente, e Matakara segue em frente sem muito remorso. Bamao vai ao restaurante e encontra Aurizon, pedindo-lhe para ir à luta entre Matakara e Ken. Mas Aurizon se recusa a ir. No entanto, ao ser lembrado por Kamau de que ele é amigo de Matakara, ele finalmente decide ir. Todos estão reunidos na praia, onde Matakara e Ken se preparam para lutar. Um dos capachos NPC de Ken explica que os pais de Matakara o abandonaram quando ele era muito jovem, deixando apenas seu irmão para cuidar dele. Mas quando seu irmão morreu, Matakara perdeu a última informação que tinha no mundo, e no processo também se perdeu. Matakara começa a luta atacando Ken, mas Ken desvia da maioria de seus movimentos, embora Matakara consiga acertar um, o que o deixa confiante, pois ele se lembra de que agora é uma pessoa diferente de quando enfrentou Ken antes. Ken, no entanto, soca Matakara, fazendo o ar sair de seus pulmões e procede a dar uma surra em Motokara, o que o leva a pedir a Ichiya para lhe dar poder. Confuso com o poder de Ichiya, Motokara desvia do ataque de Ken e começa a chutá-lo, com Ken agora na defensiva. Embora ele ainda consiga se manter, ele apenas defende em vez de atacar, pois se lembra de ter feito uma promessa ao irmão de Motokara de cuidar dele se algo acontecesse. Motokara, ao ver que Ken está perdendo para ele, tira a jaqueta e a joga no chão para todos verem, enquanto pensa que agora ele pode finalmente lidar com o fundo lamentável de Arjun.
Orajin pensa no que Ken lhe disse fora do restaurante sobre enfrentar Matakara ele mesmo se a situação apertasse. E quando Orajin mostrou relutância em sua capacidade de derrotar Matakara, Ken segurou sua mão e disse que acreditava nele. Isso leva Aurudin a ir novamente ao templo, onde ele atira na própria cabeça com a arma. E enquanto a bala se aloja em sua cabeça, Shinra sai e se apresenta como um Majin miserável, ao que Aurigene lhe diz que quer se fundir com ele. Os alunos da escola zombam de Matakara, dizendo que ele está sempre no templo para treinar todos os dias. Um jovem Arajin ouve e fica impressionado, então ele segue Matakara até o templo e vê que ele está realmente treinando muito duro. Enquanto o observa secretamente, Motakara corta a corda para revelar um enorme tronco se movendo em sua direção, o que faz Aragami alertar seu conhecido estúpido enquanto o tronco atinge e joga Motakara para o lado. Hajin pergunta como ele conseguiu chutar o tronco, ao que Matsakara responde que ele é uma pessoa saudável, o que significa nunca fugir. Isso impressiona Dajin, que diz que se juntará a Matsakara em seu treinamento, e assim ambos começam a treinar juntos, com Matsakara liderando e a Dajin gradualmente o alcançando. Ambos se tornam muito bons amigos e até carimbam os nomes um do outro nas palmas das mãos para reforçar a amizade. Arjun confronta Sanya no templo e pede para se fundir com ele. Arjun pergunta por que ele mudou de ideia, já que a fusão poderia enfiá-lo ao seu vizinho, mas Arjun responde com raiva que ele não vai morrer ainda, pois tem que fazer Matakaras acordar. Yaiko assiste a um drama, e quando o personagem principal morre, ela corre para o quarto de Arjun para usá-lo como um apoio emocional. Mas, não o encontrando lá, ela pensa que ele está em uma festa do pijama com uma garota. Dois garotos estão andando e notam o céu ficando cinza-sangue, dizendo que parece bem ruim. De repente, eles veem Matakara de joelhos, passando por uma transformação intermediária. Então eles fogem dele enquanto Ichiya assume o controle completo do corpo de Matsakara. Kamal tenta, sem sucesso, enfaixar Kakaru, que lhe disse que seus ferimentos são de alguns demônios que o espancaram, e não de Matsakara. Ela pergunta sobre ele. Aura e seus amigos vão à casa de Aurigene, pois pensam que ele pode saber sobre Matsakara, mas descobrem de Yatakura que é ainda pior. Enquanto ela lhes diz que ele foi lutar aquela batalha de ginástica de quarto única na vida, Miharel oferece alguns kebabs ao irmão, que ainda não acordou no hospital. Então ela sai por um tempo e ouve as enfermeiras falando sobre um gorila sendo internado. Quando Ken e Marito são mantidos no mesmo quarto, Ken começa a se exercitar mesmo com as amarras de contenção. E Miharu chama seu nome, o que Marito também ouve, fazendo-o acordar do coma. Aridin e Matakara se encontram fora do templo, com Senya dizendo a Aridin que Ichiya assumiu completamente Matsakara e que não é mais ele. Aragine diz a Senya para se fundir com ele, o que leva a muitos ruídos desconfortáveis de Aragine enquanto ele entrega o controle de seu corpo a Senya. Senya assume o controle, e Ichiya se prepara para a luta, parecendo que são Senya e Ichiya que estão lutando em vez de Arajin e Matsakara. Ichiya ataca Senya com sua saraivada de chutes, que Senya desvia para atacar com sua própria saraivada de socos, mas Ichiya consegue desviar e chuta Senya para tirar o fôlego dele. Senya e Ichiya continuam a luta, ambos se atacando com Ichiya lentamente ganhando a vantagem, e Senya retoma seu status de inferior. Isso irrita Ichiya ainda mais, que pensa que Senya está se contendo como antes e até diz que sabia que Senya tinha medo de superá-lo e que estava desapontado por não conseguir fazer Senya Honki. Senya diz que o admirava, então não havia como ele vencê-lo ou superá-lo. E ele pergunta a Ichiya por que ele arriscou a vida para lutar contra ele. Então Ichiya responde que estava doente e estava lentamente desinstalando da realidade. Então decidiu que gostaria de ir para a camisola permanente pelas mãos de Senya. Mas isso não aconteceu. Então eles devem lutar agora. Senya hesita e pensa que não pode vencer, o que leva Orajin a dizer para ele lutar. E depois de um discurso motivacional, Senya decide lutar com todo o seu poder e ataca Ichiya, que fica feliz por Senya estar completamente sério agora. Ambos lutam e Senya agora ganha a vantagem ao golpear Ichiya, deixando uma marca em seu corpo do ataque, o que só faz Ichiya se esforçar mais. Mas Senya agora tem a vantagem e finalmente consegue derrotar Ichiya, derrubando-o. Ichiya aceita a derrota, dizendo que está feliz por ter lutado contra uma verdadeira pessoa Honki. Assim que ele diz isso, Matakara de repente assume o controle e absorve Ichiya, dizendo que agora ele vai derrotar Aurigene enquanto ele procede a chutar Aurigene que já está funcionando no vapor. Orajin se pergunta se vai viver com os insetos agora, mas então se lembra de todos os seus amigos e família, e finalmente de Mihuro, o que o faz determinar que não vai morrer virgem, e ele acorda para lutar contra Matsakara. Akaru e Komayo também deixam o templo, enquanto Nagare, Ito e os outros também estão lá. Senya avisa Arajin que Matsakara agora está muito poderoso depois de absorver Ichiya, e Arajin tenta desviar de seus movimentos, mas é espancado por ele. Ele pergunta a Matsakara por que ele precisa ser o mais forte, ao que ele responde que, se for o mais forte, seu fundo covarde não precisará de mais ninguém, o que faz Arajin perceber que Matakara tem medo de ficar sozinho e sempre teve, desde que eram crianças. Ele também percebe que tem fugido de Matakara, o que lhe dá a determinação de se manter firme e parar de fugir tanto de si mesmo quanto de Matsakara.
Matsakara chuta Orogen, mas Orogen recebe o chute de frente, sem recuar, e então desfere um soco poderoso em Matsakara, nocauteando o monstro que ele se tornou e salvando o amigo que ele conhece dentro dele. Isso faz de Orogen um verdadeiro Honki, o que até Senya reconhece ao dizer a Aurijin como ele o ajudou a entender o que é ser um verdadeiro Honki. Quando Matakara acorda, Aurijin lhe diz que ele não será mais a Hugung, enquanto todos os seus amigos chamam seu nome e vêm em direção a eles, e Aurijin carimba a mão de Matakara com seu próprio sangue. Enquanto Arjun acorda, ele contempla como vai deixar Miharu de joelhos antes de ir à praia e pensar em cantar sua trama, sem uma despedida adequada.